minha teoria é que o Sérgio Abreu não existe. Porque, no caso, tanto ele quanto o irmão, o Eduardo, é uma coisa tão imaterial a maneira deles tocarem. E eles são, enfim, ele é um caráter tão peculiar, tão inusual, que a minha teoria é que ele não existe. Na verdade, ele se materializa quando a gente precisa dele. Até a maneira dele tocar o violão, de apertar a tua mão, é uma coisa um pouquinho incomum, assim. Eu nasci aqui no Rio mesmo. Meu avô era professor de violão, era violonista. Meu pai era violonista também e professor também. Minha mãe tocava, o instrumento dela era o piano, mas ela também tocava um pouco de violão. E, então, sei lá, veio de família mesmo. Olha, os irmãos Abreu foram o meu modelo desde que eu era muito pequeno. Eu escutei os discos dele na mesma época que eu escutei discos do Segovia, do Julian Bream, e já naquela época me impressionava como sendo primeiro, uma coisa com acabamento técnico superior, e segundo, uma coisa assim como é que eu vou dizer, uma aura clássica muito forte. O Sérgio sempre foi um violonista muito aristocrático. Fizemos uma carreira respeitável. Nós estreamos na Inglaterra em 68, depois em 70 nós fomos aos Estados Unidos, e aí passamos a tocar, fazer turnês anuais, às vezes 2 turnês por ano, Europa e Estados Unidos. Meu avô, ele gostava muito de botar os alunos para fazerem duos, trios, mesmo com uma maneira de disciplina, né? Você tocando sozinho, qualquer coisa vale, mas quando você tem que tocar com outro, você tem que ter um mínimo de disciplina ou não encaixa um no outro, né? A carreira deles foi uma coisa tão fugaz. Eles começaram a tocar muito criança e tiveram uma carreira meteórica até uma idade de 20 e poucos anos e pararam, né? Dá a impressão que eles nem sequer existiram direito, né? A única prova que você tem da existência do Eduardo são as gravações que ele deixou, né? Eu tenho muitas gravações particulares deles em fita, né? Que eles gravaram no Rio em 1970. E coisas muito boas. Ele gravou, por exemplo, uma coleção de peças de Rameau, era um compositor francês antigo. Aquilo é criação deles, eles que escreveram para violão e tiraram do cravo e tocaram sem nunca. É criação puramente deles, né? E coisa muito elevada, muito bem tocada. E ninguém consegue tocar como eles tocavam assim daquele jeito, sabe? Muito bom. Assim. Tinhas assim com ele? Esse é seu, Sérgio? Pode sentar? Tem que passar um mínimo de lixo aqui. Sua mão direita tem uma expressão. Bom, tá meio dura, né? Mesmo que eu não faço nenhumas escalinhas assim. É mesmo? Você fica meses sem fazer hoje? Antigamente eu ainda me preocupava em manter isso assim, mas ultimamente eu tenho descuidado um pouco. Você não tem prazer em tocar violão? Você não tem prazer em tocar violão? Não, prazer em... Eu sei exatamente como eu fazia, né? Eu tenho a memória de tudo que eu fazia, mas eu não tenho os reflexos nem a resistência física para tocar, então não dá muito prazer. Então, eu quando toco procuro me manter dentro do que eu posso fazer, digamos assim. Não vou tentar
tocar, música é muito difícil tocar aquilo todo atropelado. Quando eu toco, pego uma coisa assim, dentro das minhas possibilidades atuais, digamos assim. Eu, desde que comecei a tocar, gostava muito dessa parte de construção. Me interessava muito pelo aspecto da construção do violão. Eu gostava de visitar as oficinas dos luthiers e tinha vontade de fazer, né? Eu gostava de música, mas eu gostava da parte de ficar em casa tocando, né? A parte de sair viajando e... enfim, parte de publicidade, televisão, essas coisas, eu detestava isso. Então, foi uma transição bem natural. Chegou um ponto que eu disse, gosto muito mais de trabalhar construindo um violão do que... Eu fiz as duas coisas durante um certo período, né? E aí realmente era uma coisa assim, me incomodava muito ter que largar tudo para fazer mala e viajar, né? Então aí, eventualmente fiz a escolha e larguei a carreira de concertista. Embora eu já tenha conversado algumas vezes com o Sérgio, eu acho que a vida de concertista também não era o que o Sérgio desejava, entende? Tá pulando de um lado para o outro, no hotel, no avião, dando concerto, não era exatamente o sonho. Poxa, o Sérgio é aquela coisa, né? O duo que ele tinha com o irmão dele, eu acho que na vida tem coisas que a gente não explica, né? No seguinte sentido, né? Às vezes você pode ter grupos, formações, seja quais forem, que tocam super junto, uma dinâmica linda, um som maravilhoso, tananana, mas você olha aquilo, poxa, que trabalho bem feito, né? E o do Abreu é aquele tipo de trabalho que tinha isso tudo e você chora, né? Então, quer dizer, essas coisas inexplicáveis da música, né? Óbvio que tem a coisa pessoal, né, que entra, né? Mas eu, quando ouço do Abreu assim, as fitas, né, os discos assim, dá vontade de chorar, né? Porque é um negócio muito, muito emocionante, assim, o que aqueles caras fazem, né? Passando, óbvio que a gente presta atenção da coisa de estar junto, da coisa da sonoridade, da coisa da dinâmica perfeita, pananã, musicalidade, mas tem aquele troço que quando você ouve, você desaba, né? Então, do Abreu, tem um troço aí, aquelas coisas inexplicáveis que a gente não sei nem se tem que explicar, né? Você tem que sentir e ver se é ou não é, se você se identifica ou não, né? Público, você fala canhoto na Paraíba, né? O próprio Garoto, que é um que a gente acha, né? Mas pergunta, você conhece o Garoto? Acho que só os violonistas mesmo, poucas pessoas. Tem uma linhagem no violão que são... Quer dizer, a linhagem é essa, é Vila Lobos, João Pernambuco, a amizade deles dois. Quer dizer, João Pernambuco, que também tinha uma influência baquiana muito grande, que usava cromatismo no violão, faziam isso. Quer dizer, usar uma posição cromática, qualquer sequência, e utilizar dentro de um choro, dentro de uma valsa. E depois de João Pernambuco, acontece dentro dessa linhagem de Dilermando Reis. Dilermando Reis, programa na Rádio Nacional, adorava o som de Dilermando Reis, adorava a música de Dilermando. Ficava lá,
sempre, todo... Eu não me lembro se era sábado ou domingo à noite, entende? Estava lá eu ouvindo, eu e meu pai ouvindo o Dilermando, o programa do Dilermando. E aí aparece Nicanor Teixeira. Nicanor Teixeira que eu acompanhei desde cedo. Nicanor tem uns 16 anos mais velho do que eu, mas nós nos frequentamos muito. Muito grande amigo, grande pessoa. E Nicanor sempre teve não só essa capacidade de compor excelente, mas um som maravilhoso. Eu adorava o som do Nicanor. E herdeiro, porque ele era aluno de Dilermando. Quer dizer, na realidade, ele era um herdeiro histórico do João Pernambuco e do Dilermando. E dentro dessa linhagem, de repente, aparece Rafael Rabelo, entende? Que eu conheci desde os 13 anos de idade, e dos 13 até os 18 anos, a gente percorreu o Brasil todo. Quer dizer, o Rafael é como se, de repente, a bola viesse por esse caminho, essa bola do violão super brasileiro, um violão totalmente brasileiro, entende? Mas esses que se entraram todos, formaram uma linhagem que é uma coisa imperial, é uma coisa belíssima. Bom, naturalmente, a primeira coisa que eu lembro que me fascinou no violão assim, foi a obra do Vila Lobos. Tinha alguns discos do Turíbio tocando Vila, tal, eu ficava escutando aquilo. Aí um professor com quem eu tinha aula me arrumou umas partituras das músicas do Vila. Eu não conseguia tocar, ficava lá horas e horas em cima das músicas e tal. Eu não sei quem foi, e ninguém sabe, aliás, e nem ele disse. Alguém deve ter ensinado a ele o violão. Alguém deve ter dito, segura assim e toca assim. Mas nunca se descobriu isso. Isso daí é um negócio. Ele me disse, eu estudei tudo isso. Mas ele não disse, eu tive um professor fulano de tal. Ele disse, eu fui autodidata. Só que eu não acredito muito nessas coisas de autodidatismo. Segovia sempre dizia que tinha sido autodidata. Segovia teve professores. Mais tarde descobriram todos os professores. Ele estudou Koch, Carcasse, Carulli, todos os Fernando Sor. Ele fez uma primeira transcrição da Chacone de Bach. Em suma, ele preparou o currículo dele. Ele foi baquiano, inclusive no violão. As baquianas dele não são... Tem as baquianas do violão, então, que são muito fortes. Por exemplo, você pega o Prelúdio 3, quando você faz... Isso é tocar da maneira de Bach. Mas Vila Lobos pediu molto dolorido, então ele pega essa frase baquiana, faz parte da formação dele, e transforma numa seresta. E o Brasil teve assim, grandes nomes, pessoas que despontaram bem cedo, criando uma linguagem para o violão, como o caso do João Pernambuco, que é um fenômeno, um homem muito simples, praticamente sem formação musical, e que já indicava nas suas composições ideias que só futuramente é que elas iriam aparecer na literatura do violão, principalmente na obra do Heitor Villa-Lobos, que era um dos seus grandes admiradores. E depois a gente sabe que a linguagem do violão conquistou outras técnicas, outras sonoridades que, por incrível que pareça, João Pernambuco, na sua simplicidade, já tinha indicado essas possibilidades. O João Pernambuco, ele é fundador, ele cria uma linguagem. O João Pernambuco é danado, entende? Porque ele tem aquela capacidade mágica do compositor de, com 3 notinhas, fazer uma música incrível. Vários exemplos. 6 notas, acabou. Está tudo desenhado e a partir daí ele desenvolve esse tema. Um outro jogo. Simples. É uma entradinha, uma coisa.
aí, a música toda está aí. Essa capacidade dele é extraordinária, um super compositor. E a maneira como ele usava a harmonia também é muito impressionante, porque... Na época dele, né? Estava aí de braço dado com Vila Lobos, não esqueça nunca isso. Imagina que turma poderosíssima. Olha o cromatismo aí. Eu gravei duas peças muito interessantes, do início do desenvolvimento do violoncelo no Brasil, né? Baseado nas gravações e nas informações de jornal, né? Uma é do Américo Giacomino Canhoto, que é um violonista muito interessante, né? Ele tinha esse apelido por tocar violão canhoto, né? Sem inverter as cordas do violão. A Olhos Feiticeiros é um choro que ele gravou nos anos 20, né? E também fez bastante sucesso, né? E desde aquela época é uma música meio desconhecida dos violonistas e público em geral, né? Que, na verdade, a obra do Canhoto mesmo é conhecida mais por uma peça, que é Abismo de Rosas, uma valsa muito bonita, e outras duas marchas que são um pouco mais tocadas também, né? Mas ele fez por volta de 120 peças. Então, Olhos Feiticeiros é um choro dessa época que demonstra bem o caráter virtuosístico e também o composicional dele. Depois, com a chegada da década de 1930, se salientam dois tipos de violonistas. Os violonistas acompanhantes, acompanhadores, e os violonistas solistas. Então, um exemplo de um bom violonista solista é o Dilermando Reis, que impera nos anos 30 e nos anos 40. Um bom exemplo de violonista acompanhador é o Orondino José da Silva, o mestre Dino, ou Dino Sete Cordas, que pode-se dizer, sem medo nenhum de errar, um recordista de participantes de gravações. O Dino, que é de 1918, ele começa a gravar no Regional de Benedito Lacerda em 1937, portanto, aos 19 anos. E de 1937 até o final dos anos 1990, o Dino não parou mais de gravar. Eu não sei quantas mil gravações o Dino participou. O Dino, ele foi um dos maiores violonistas sete cordas. Aliás, diga-se de passagem, ele participou de tudo quanto foi gravação. Todas as gravações que eu fiz, a história do samba, tudo o Dino estava. Porque o Dino ele era muito bom, ele era bom demais até para o que ele se propunha. O Dino não foi um violonista solista. O Dino ele se dedicou realmente a acompanhar. Ele era um tremendo acompanhador, quer dizer, então ele, dentro daquele baixo, daquelas coisas, daquela criatividade dele, ele era absoluto. Ele era a conta certa. Essa que é a verdade. Todos violonistas sete cordas, pelo menos que a gente conhece no Brasil, tem o dedo do Dino. Ele, na verdade, ele não foi o pioneiro dos sete cordas, né? Ele não foi, mas foi ele que deu uma revolução total. Então, a minha passagem pelos sete cordas tem tudo a ver com o Dino. Não que eu seja longe de comparação, mas o meu aprendizado, tudo a ver com o Dino, sete cordas. E todos os outros sete cordas que eu conheço. Tem uns assim mais estudados, né? Que aí começou a pegar livros e tal, fazendo baixos modernos, mas ele teve que ouvir o Dino, o Orondino Silva. A linguagem está lá, sete cordas. E com ele, embora tenha morrido nos anos 80, um outro violonista também excepcional, e foi o Meira.
Dino era o fraseado dele, né? Os contrapontos, as frases, as baixarias. Ele tinha ideias maravilhosas de contraponto. E, na verdade, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. O Meira eu fui entender um pouco mais adiante, porque era mais complexo. Aquela história dos 6 cordas que não é para iniciante, né? Quando você está maduro é que você começa a entender a dificuldade, né, desse trabalho. O Meira é interessante porque nós temos várias escolas de violões, assim, de música, né? E o Meira é um personagem esquecido, infelizmente. Embora sendo professor de um Rafael Rabelo, com certeza ele ensinou várias pessoas, o Baden Powell, né? Até o próprio Dino, acredito eu que andou aprendendo alguma coisa com ele. Só que a escola dele ninguém tem assim algo a dizer, porque ele foi um esquecido. Assim, né? O que significa tocar igual o Meira, se você puder? O Meira, ele tinha uma função no conjunto de preencher ritmicamente e harmonicamente um intervalo, um buraco que sempre existe entre o violão de 7 cordas, que é mais contraponteador, né, e o cavaquinho, que faz a cadência rítmica numa região aguda. Então, entre os 7 cordas, que faz o contraponto, e o cavaquinho, tem uma faixa de frequência que é preenchida harmonicamente pelos 6 cordas e ritmicamente é muito importante porque ele tem que encaixar a rítmica da sua levada na levada do cavaquinho e nas frases da melodia e do contraponto. É uma função que eu acho que é a mais difícil que existe de todas as funções do regional. Embora ela seja a que menos aparece, mas quando você tira